Tá filmando. Olá pessoal que acompanha o blog do Frederico. Estou aqui no alto do Monte Calvário, conhecidamente como Morro do Querosene, e aqui a comunidade tem uma série de reivindicações a fazer em virtude das ocorrências das tempestades que têm ocasionado muitos estragos na cidade. Eu estou aqui com a jovem Tainara, que reside nesta casa aqui que foi destelhada anteontem, né? Ontem, com a tempestade de ontem, a parede está trincada. Tainara, a prefeitura já esteve aqui visitando a situação da sua casa. Qual foi o posicionamento do governo em termos de solução prática para resolver o seu problema? O que foi ficado para você? Eles falaram que a gente trazia telha hoje, né? Mas até agora nada. Né? Eles falaram que só ia trazer a telha, a questão da rachadura na parede, eles não falaram nada, da porta não falaram nada. só a telha. Só as telhas, né? Certo. Então, você vê como é que a situação está muito complicada, a Defesa Civil aqui está desencontrada. Não basta só trazer telha, a casa dessa cidadã que paga IPTU, que tem suas contribuições em dia, está com sérios problemas. Então eu quero pedir ao meu amigo câmera para a gente mostrar um outro problema que tem logo aqui, também nessa mesma rua, que é a rua Pereira Campos, no Monte Calvário. Vamos chegar aqui, onde o solo está cedendo, a erosão. Está vendo que tem uma construção aqui que a rua está cedendo. Nós temos moradores logo aqui, apesar de estar em primeiro plano uma casa em construção, mas tem uma casa decidida aqui, que pode muito bem ter problemas por conta de cruzamento. Se quiser dar um foco aqui, os paralelos estão soltando, é sinal que a rua já está cedendo aqui. Peraí, mané. Então fico alerta para a Defesa Civil, as autoridades competentes da Secretaria de Obras do município comparecer e tomar medidas efetivas e práticas para resolver essa questão aqui. blogfrederico.com, até Monte Calvário, meus amigos. Agora eu estou com a dona Luzia, que também teve problemas em virtude da fortes ventos que teve ontem, onde destelhou a varanda da casa dela, a parte interna da casa dela. Dona Luzia, a Defesa Civil esteve aqui também na casa da senhora? Esteve aqui de manhã, falou com a gente que eles iam vir aqui na parte da tarde trazer os materiais, mas até agora não apareceram, né? Até o momento não apareceu, né? Já são quase 16h30, são 16h20 agora, e até o momento não apareceu para dar uma satisfação. Teve sim, devia ser umas 8h30, 9 horas mais ou menos, que eu não marquei a hora. Aí eles vieram, falaram que ia trazer na parte da tarde, nós podíamos ficar despreocupados que eles iam trazer. E eles não podem pagar a mão de obra, só pode dar o material. Só dar o material. A gente procurar alguém para fazer a mão de obra, que eles não podem dar porque muitas pessoas, eles falaram que é muitas pessoas, e eles não têm condições. É isso aí, esse é o governo de 2 pesos e 2 medidas, porque a Secretaria, o Poder Público falou que não pode custear com a mão de obra para reparar o telhado dela, mas frequentemente tanto eu como os vereadores da oposição de Bom Jesus têm flagrado veículos, servidores e máquinas da prefeitura fazendo serviço em propriedade particular, de gente ligada ao governo. Conforme eu flagrei máquina e servidor da prefeitura fazendo serviço de terraplanagem dentro da propriedade do vice-prefeito, o senhor Jarbas. Então é esse o governo de 2 pesos e 2 medidas. O povo pequeno sofrido, eles têm que ficar à mercê da má vontade do governo. Já os apaniguados que estão na teta da grande teta do município são diretamente beneficiados. É esse o governo do rumo certo que tanto se diz por aí. Gravando. Continuamos aqui no Monte Calvário, agora com a dona Maria Antônia, que também teve sua casa destelhada pela prefeitura. Pode gritar que estão filmando ali. Está uma situação perigosa, né? A prefeitura teve hoje cedo na casa da senhora? Até agora. E a senhora ainda tem um agravante de ter 3 filhos com problemas de saúde, né? Um cadeirante. Certo. Então é isso aí, fica mais um alerta para vocês verem. 2 cadeirantes. 2 cadeirantes e outro problema do coração. Então você vê, é um drama realmente grave, é uma situação grave. Para vocês verem quantas pessoas já entrevistamos aqui no Monte Calvário, que tem vários tipos de problema. O Poder Público tem que dar uma atenção especial a essa comunidade, assim como tem que dar às demais, mas aqui a situação está realmente caótica. É isso aí. Muito obrigado. Então, aqui no Monte Calvário.
na residência da dona Ceni Maria, que também foi destelhada, sofreu prejuízo por causa do vento. E a situação mais grave, que aqui é uma casa, uma residência que tem 2 ou 3 crianças, se não me engano. 3 crianças, né? Crianças pequenas que correram risco. Dona Ceni, a prefeitura esteve aqui hoje. Sim. E prometeu trazer o telhado agora à tarde. Teve hoje. E para a senhora também prometeu dar o telhado, mas a mão de obra tem que ser com a senhora. Tem que ser comigo. E como é que a senhora vai arrumar? Vamos lá, minha filha trabalha de faxina para cuidar de 3 filhos. Realmente é lamentável isso aí, mostra o abandono do poder público que tem na empresa Topmac um verdadeiro cabide de emprego, com mais de 10 funcionários que recebe sem trabalhar, mas ela não pode fornecer mão de obra para atender a população carente de Bom Jesus, que está aí exposta às ocorrências do tempo e à fragilidade de suas residências nessas localidades. Esse é o governo do rumo certo. Aqui não tem rede de esgoto. Não tem rede de esgoto também, né? Esse muro, ela prometeu que ela ia fazer. Se ela ganhasse, que ela ia fazer o muro. Ela ganhou, nem aqui ela veio. Nem aqui veio, né? Promete Ela em só campanha veio pedir voto. É beijinho, é assim. sempre assim, né? É. Mas na hora que ganha a eleição... Ganhou e não voltou mais. Porque na verdade é uma promessa mentirosa. Que a prefeita não pode vir prometer fazer um muro. Não é? Isso aí, ela fez isso na cidade inteira. Ela enganou a cidade toda. E o Bobos caiu. Infelizmente. Mas isso não cai mais não nessa. cair. Mas não vão cair. A casa dessa senhora é tão arriscada como aquela da frente que a gente filmou. Então aqui a tendência também é um solo ceder e todo esse barranco cair dentro da casa da dona Ceni Maria, e ainda com um risco grande de ter 3 crianças pequenas ainda. Ela, prefeita, em campanha, no Vale Tudo Eleitoral, prometeu construir um muro, enganou a rua toda praticamente e agora está dando as costas para a sociedade. É assim que a sociedade bom-jesuense está refém de um governo corrupto e irresponsável.